Boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar o debate sobre mídias sociais, tratando sobre o tema namoro virtual. Nós hoje estamos recebendo hoje nos estúdios o casal James Medeiros, que é estudante de jornalismo, primeiro período da FIPS, e também a sua namorada Camila Leite, que é do segundo período de radiologia. Recebemos o professor de psicologia Alisson Pontes, né? Ele que é graduado em psicologia e pela UFPB, Unip, perdão. E vamos dar início ao nosso debate. Perguntamos ao casal como é se conhecer virtualmente em pleno século XXI, nós que vivemos esse meio. Como foi esse relacionamento de vocês, James? Mas no início, através do Facebook, nós tínhamos um círculo de amizades em comum e eu descobri ela no Face, andei conversando com o pessoal e tal, e cada vez mais vendo as postagens dela, curtindo, e fui gostando até que a gente criou um vínculo maior, né, virtualmente, né, nesse primeiro momento aí, virtualmente. Para você, Camila? Quando a gente se conheceu virtualmente, né? Aí eu fui gostando das coisas que ele postava, principalmente porque ele é bem expressivo e eu gosto disso. Então eu fui me interessando até o ponto de chegar da gente se conhecer pessoalmente, né? Depois do primeiro encontro, pessoalmente, as informações que vocês trocavam virtualmente, elas procederam ou houve uma grande diferença? Não, eram as mesmas, coincidiram. Não teve esse primeiro encontro de imediato, né? Nós nos conhecemos assim pelo Facebook e depois começamos a nos falar pelo WhatsApp, mas eu morava em outro estado e quando eu vim pra cá, não foi de imediato não. Demorou bastante até ter esse primeiro encontro real aí, físico, né? Demorou bastante. Para vocês, foram o primeiro relacionamento virtual ou já tinha experimentado esse tipo de relacionamento? Pra mim foi o primeiro relacionamento. E foi bem diferente. Pra mim foi diferente, né? Porque eu começar a conhecer uma pessoa que eu só tinha visto passar na rua e começar a conhecer aquela pessoa virtualmente e quando chegar ao ponto de conhecer pessoalmente e ser a mesma coisa, que hoje em dia é difícil isso, né? A gente conhece virtualmente e quando vem conhecer pessoalmente às vezes é totalmente diferente. Então pra mim foi ótimo. Perdão, no meu caso já tinha conhecido outras pessoas assim, virtualmente, né? Flertado, né? Eram flertes assim, mas que despertasse assim com essa intensidade o interesse de conhecer realmente, né? De partir para o plano físico assim e de daí deslanchar um relacionamento sério, como é o nosso, como hoje em dia é o nosso, é concreto, é sério. Foi realmente a primeira vez. Perguntar ao professor agora, Alisson. Professor, do ponto de vista da psicologia, o que o senhor pode nos expressar sobre os relacionamentos virtuais? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite feito, né, por Jordan, então, para dizer que eu me sinto muito agradecido, né, muito grato pelo convite e por abordar um tema tão importante como esse, tão pertinente, tão atual como relacionamentos virtuais. Esse é um tema que para a psicologia, de certa forma, ainda é muito recente, né? Então, se nós fizermos uma breve retrospectiva, a ideia de redes sociais, né, que se iniciou lá atrás, ainda na época do Mirk, talvez você não lembre, né? Mas tinha o Mirk, depois o MSN, o Orkut, e hoje o Facebook, o WhatsApp, tantos outros que nós temos hoje. Então é algo ainda muito recente também para a psicologia. O que nós podemos perceber através de diversas pesquisas é que efetivamente nós precisamos ter um profundo cuidado
ao nos envolvermos virtualmente com alguém, né? O que eu gosto sempre de pensar é que o campo do virtual é também um campo de expressão da subjetividade, isso é, a maneira com que eu me envolvo virtualmente é uma expressão também daquilo que eu sou, de como eu estou, né? Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes pessoas introvertidas, pessoas que têm uma dificuldade de se relacionar socialmente com outras, né? Encontram no virtual, no mundo virtual, uma falsa sensação de segurança, né? Porque ali eu não preciso olhar nos olhos do outro, ali muitas vezes não preciso me mostrar para o outro, né? Então a gente precisa sempre refletir, né? Qual que é a minha postura frente a esse relacionamento virtual, né? Isso é, qual que é a minha necessidade? Será que efetivamente é uma maneira, uma oportunidade ali de conhecer pessoas, né? De poder me relacionar com alguém, ou se é uma fuga do mundo real, vamos assim dizer, né? Então, a psicologia vai trabalhar muito também nessa perspectiva de refletir sobre como esses relacionamentos eles têm influenciado a vida das pessoas, né? E como as pessoas então têm se relacionado com esse mundo virtual, ou então têm construído relações através dele. Ok, professor. No mundo virtual, os opostos também se atraem? Pergunta de Sidney Silva. Veja, essa ideia de os opostos se atraem é muito complexa, né? Porque quando a gente parte para uma prática clínica na psicologia, na verdade, muitas vezes os opostos eles não se atraem, os opostos brigam e brigam muito, né? Então eu costumo dizer o seguinte, o mundo virtual é uma expressão também daquilo que nós vemos na realidade. Agora, lógico que nem sempre o virtual condiz com o real, né? É por isso que existem tantos perfis falsos, é por isso que existem também tantas pessoas que se aproveitam do virtual para enganar outras pessoas, para usar outras pessoas, né? Eu compartilhei há um tempo sobre uma reportagem que eu assisti. Inclusive, revi hoje essa reportagem pela internet de uma pessoa que se relacionou com uma outra virtualmente, né? E resumindo a história de maneira bem sucinta, nunca viu essa pessoa, só fotos dela, e ela chegou a dar 250 mil reais para essa pessoa que ela nunca viu. E depois que ela deu dinheiro, a pessoa simplesmente sumiu. Depois se descobriu que era um nigeriano que fazia parte de uma quadrilha, na verdade, que usava mulheres, né, para poder retirar dinheiro delas. Então, veja, a maneira com que as pessoas vão se relacionar, essa ideia dos opostos se atraem, é algo muito controverso dentro da nossa prática profissional, porque o que a gente vê muitas vezes é que quanto mais opostas as pessoas são, mais vai requerer delas um processo de adaptação dentro dessa relação, seja ela virtual, seja ela real, né? Então não há como nós diferenciarmos a ideia dos opostos dentro do real ou do virtual. Tá ok? Ok, professor. Ao casal, agora a pergunta. De que forma as redes sociais podem ajudar na formação e o convívio dessa relação formal? James. No caso, de imediato, como o primeiro contato, né? O primeiro encontro, você visualizar a pessoa, porque o que de início lhe impulsiona ao desejo de conhecer uma pessoa realmente é o visual, né? Isso é você hipócrita se eu disser que no primeiro momento não é isso, né? Você olha, gosta do que está vendo e daí desperta o interesse de conhecer os pormenores, né? Digamos assim. E nesse primeiro momento nisso daí, né? De realmente chamar a atenção, não só também pelo visual, como também pelas palavras, pelas postagens, não é? E inevitavelmente você vai dar uma vasculhada na vida do outro, né? Você vai olhar lá o Face, vai ver o círculo de amizades, vai ver as coisas que a pessoa posta. E por aí vai tirando, digamos assim, ao meu ver, análises superficiais, né? Supostas, né, professor? Análises superficiais a respeito do caráter da pessoa a qual você almeja, né? Pra mim também vai do primeiro encontro, né? Porque enquanto tá só no virtual, é como se fosse uma coisa surreal, né? Você não tem contato físico com a pessoa, você não sabe realmente como é a vida da pessoa. Então, a partir do primeiro contato físico e quando
você começa a conviver com a pessoa, acho que Perguntar ao professor agora. Quais são os principais problemas, professor, desse tipo de relacionamento virtual? Veja, nós poderíamos aqui citar diversos problemas, né? Mas eu vou pontuar alguns problemas, né? Algumas questões que estão relacionadas, então, a esse envolvimento em relações virtuais. Acho que um primeiro problema que nós encontramos muitas vezes é que é o que a gente, dentro da psicologia, a gente trabalha com a ideia da fantasia, né? Muitas vezes nós geramos uma expectativa dentro dessa relação que corresponde às nossas fantasias. Então, muitas vezes eu idealizo uma pessoa e vejo nesse relacionamento virtual a expressão daquela minha fantasia, né? Vejo ali alguém que corresponde àquela pessoa ideal, muitas vezes, que se imagina, né? Isso é um grande risco. Um exemplo bem clássico disso, essa mulher que eu citei que, enfim, deu 250 mil reais para uma pessoa que nunca viu, aconteceu justamente isso. Ela tinha acabado de sair de um relacionamento, então estava em um momento de profunda carência, né? Encontrou alguém que a acolheu, alguém que expressou carinho, que expressou afeto, alguém então que correspondia a todas as suas fantasias, né? E isso trouxe profundos prejuízos não apenas financeiros, mas prejuízos emocionais, né? Sofrimento psíquico. Então, um dos problemas que a gente vê muitas vezes é que no mundo virtual eu deixo transparecer apenas aquilo que eu quero. Então, para os meus alunos eu sempre costumo citar um exemplo, né, da família Facebook. Citar um exemplo bem clássico. Eu conheço uma família que vive em pé de guerra, né? Ele briga muito com ela, enfim. E se você olhar as fotos do Facebook, nossa, você imagina a família mais feliz do mundo. E o texto que se coloca nas fotos é isso, família feliz. E eu que conheço, eu fico perguntando, poxa, mas enfim, é uma utopia. Mas muitas vezes o mundo virtual é uma expressão daquilo que nós idealizamos enquanto vida, enquanto sonho de família, enquanto sonho de relacionamento, né? Mas que a gente precisa ter um profundo cuidado, e também como aspecto é até que ponto esse virtual ele corresponde àquilo que é o real ou não, né? Então, outro problema que eu poderia citar é a maneira com que as pessoas se envolvem dentro dessa relação, né? As pessoas hoje se entregam muito facilmente, basta, você é linda, né? Muitas vezes a mulher já se derrete, já se entrega por inteiro a uma outra pessoa que nem conhece muitas vezes, né? Então são cuidados que nós precisamos ter de efetivamente conhecer o outro, de nos permitirmos ser conhecidos, mas também nós procurarmos efetivamente conhecer o outro. E quando se fala no mundo virtual, é conhecer não apenas por fotos, né? Mas de poder visualizar através de webcams, né? De poder realmente gastar tempo ali conversando, porque hoje o número de perfis falsos são muitos, né? Então a gente nunca sabe efetivamente quem é que está do outro lado. Ok, professor. Pergunta para o casal agora, sobretudo para James agora. A questão da traição, James. Tem perdão a traição para você? Não, pra mim não. Acho que se eu disser que tem, eu não. Eu vejo da maneira do seguinte, eu vejo que perdoar não é atrelado a esquecer. Tá entendendo? Eu acho que perdoar dependendo do que foi feito, né, com a pessoa, perdoar até mesmo como uma medida terapêutica para que você mesmo tire aquele peso, né, da sua consciência. Perdoar é essencial. Em primeira mão, eu dificilmente perdoaria uma traição, entendeu? Mas pensando bem, analisando bem todos os fatores que levaram, que culminaram aquele ato ali, eu analisando a minha culpa, porque eu acho que a gente sempre tem que analisar a nossa, né, culpabilidade nesse tipo de coisa, eu perdoaria a longo prazo. Mas esquecer, ou retroceder, ou retomar o relacionamento, não. Para mim é o ápice do fim. Camila, comum com esse pensamento de James? é o mesmo pensamento. Eu perdoo, mas não tem volta. Entendeu? É aquela coisa, se você vai trair, não tem por que você estar em um relacionamento. Entendeu? Se você não tem como passar confiança pro seu companheiro ou não sei lá, não quer estar num relacionamento, então
Não tem pra que tá e depois você começa a namorar com uma pessoa e vai trair ela. Eu acho uma coisa desnecessária que não tem perdão. Quais são as formas de evitar os falsos relacionamentos, professor? Nós até já comentamos um pouco sobre isso, né? Acho que uma forma de evitar falsos relacionamentos, né, é realmente o cuidado de procurar saber quem é o outro, né? Eu costumo sempre dizer também que hoje as pessoas têm uma necessidade muito forte de expor a sua vida para o outro. Então, muitas vezes, eu lembro de uma pesquisa que foi feita, uma reportagem, na verdade, em que se colocou uma tenda, né, com um falso vidente. E, na verdade, colocaram ali algumas pessoas especialistas na área de informática que tinham acesso ao perfil da internet das pessoas que ali procuravam aquele vidente. E o vidente falava ali a vida da pessoa inteira, né? As pessoas saíam abismadas, mas como pode? De maneira muito simples, eles só olharam no perfil, né, nas fotos. E através das redes sociais, se descobria praticamente a vida toda daquela pessoa. Então as pessoas hoje têm uma necessidade muito forte de expor a sua vida, né? E até que ponto nós precisamos expor nossa vida por completo para sermos aceitos socialmente, né? A gente precisa muito refletir sobre o limite dessa exposição, né? Então, como evitar falsos relacionamentos? Primeiro é tendo muito cuidado ao nos envolvermos com o outro, né? É entender que o outro não é a solução para os nossos problemas e para a nossa vida, né? É ter a certeza de que primeiro eu preciso estar bem para poder entrar em um bom relacionamento, né? Isso independe de ser virtualmente ou sabe, no mundo real. Eu preciso estar bem. Se eu construo um relacionamento pensando que esse relacionamento será a solução para a minha solidão, para a minha depressão, então eu já entro de maneira equivocada dentro dessa relação. Eu já corro um grande risco. Então, talvez um cuidado principal que a gente precisa ter é de refletir sobre como nós estamos nos envolvendo, né, nesse mundo virtual. Temos uma pergunta de Morganas. Qual foi o tempo que vocês se relacionaram virtualmente, James, para depois tornar esse relacionamento real? Acho que por volta aí de 6 meses, né? Creio eu aí, conversando diariamente, mais no período da noite, assim. E por volta de 6 meses até que eu me mudasse de outro estado para cá, né? Para o interior da Paraíba. E daí mais uns 2 meses, né? Um pouco menos de 2 meses aí nos vendo sem ter o primeiro contato físico, né? Sem se conhecer fisicamente. Muitos ouvem dizer sobre as redes sociais que tem um posto de fim, tem colocado o fim em muitos casamentos, professor. Como analisar isso? Veja, inclusive hoje eu pesquisando um pouco sobre o tema e relendo algumas questões, há um tempo atrás tinha uma pesquisa, né, que nessa pesquisa comentava que 40% dos casamentos na Itália, ele tinha acabado e por motivos de alguma forma relacionados ao Facebook ou alguma rede social. Uma outra pesquisa fala que 1/3 dos casamentos eles terminam, mas com alguma relação às redes sociais. Então veja, isso é um dado extremamente alarmante, né? No mínimo para nós pensarmos sobre a questão da traição virtual, ou então da facilidade de você se envolver com alguém hoje através das redes sociais, é muito forte, né? Eu acho que enquanto construção de um relacionamento a dois, o que precisa ser pensado é o que é que vai fundamentar essa relação, né? Muito se fala na questão da individualidade dentro da relação. Mas isso é a minha individualidade. Então vai muito do casal, de como o casal constrói isso. Quando eu penso em casamento, é algo que a gente precisa refletir muito. Até que ponto a individualidade do meu celular, a individualidade do meu Facebook, a individualidade do meu WhatsApp, cabe só a mim, mas ninguém pode ter acesso, né? É algo que a gente precisa pensar dentro de uma relação. Eu parto do pressuposto de que
dentro de uma relação nós precisamos firmar contratos, nós precisamos firmar uma estrutura que nos possibilite desenvolver uma boa relação. E isso é algo que deve ser discutido dentro de uma relação, né? Porque muitas vezes o número de traições é muito grande em virtude dessas redes sociais, né, desses relacionamentos virtuais. Então hoje nós precisamos, dentro de uma relação, refletir e pensar sobre isso, né? Até que ponto isso é algo benéfico, essa individualidade, ou até que ponto é algo que pode estar deixando o relacionamento vulnerável, né? Eu penso que se você não deve, você não teme, né? Então, particularmente quando eu penso em uma relação conjugal, eu não vejo muito problema na ideia de compartilhar perfis ou de o outro ter acesso, não que seja uma maneira de você vigiar o outro, mas é porque é uma forma também de você compartilhar com o outro questões da sua vida. Agora, isso é algo que é muito discutido, como eu disse, dentro da psicologia, nós vamos... diversas pessoas ainda estão construindo pesquisas e teorias, né? Então, aqui é uma visão pessoal minha, tá? Não é algo que é específico da psicologia estritamente. Mas eu penso que quando se fala em relacionamento a dois, nós precisamos construir esse espaço. Até que ponto vai a minha individualidade e a individualidade do outro, né? Mas é algo que, sem dúvida, nós precisamos ter um profundo cuidado, né, para defendermos a nossa relação. Nos dias atuais, James e Camila, perdeu um pouco essa questão do romantismo. Para vocês, essa questão de celebrar o Dia dos Namorados, por exemplo, que está próximo, vale a pena? É careta? É brega? Qual é o ponto de vista de vocês? Cara, por incrível que pareça, o visual não contribua, eu sou muito romântico. Eu gosto, eu prezo isso, eu prezo desde o início, desde antes da gente se conhecer. Eu gosto de andar de mão dada, entendeu? Eu gosto dos clássicos, eu acho que os clássicos nesse âmbito aí funcionam muito bem, entendeu? E eu adoro isso aí, brother. Eu gosto muito, entendeu? Esse sentimento de segurança de você estar num relacionamento que você quer, entendeu? E você estar com uma pessoa que você gosta. Eu acho que isso serve como um combustível para a vida toda, entendeu? E eu prezo por isso. E o romantismo está extremamente interligado a isso aí, né? Eu acho que quem gosta, quem ama, cuida, preza, entendeu? E tem que estar do lado ali sempre. Tem que dar abraço, beijinho, dar de mão dada mesmo. Para mim, é de extrema importância, porque é um dia, por mais que você fale para a pessoa que ela é especial para você todos os dias, mas aquele dia é o dia para você mostrar isso a ela. Então, para mim é de extrema importância. É um dia de se comemorar, né? Ok. Perguntar a James também, a produção está avisando aqui sobre essa questão do gosto musical, James. Alguém está dizendo que você gosta do brega, da sofrência. É verdade? Procede essa informação? Rapaz, é complexo, entendeu? Eu não desprezo de um todo não, entendeu? Mas eu também não curto não gosto não, entendeu? E já que vocês tocaram tipo no gosto musical e tal, foi um dos fatores e ainda é um dos fatores ainda assim bem cruciais que fazem com que eu goste cada dia mais dela. Ela gosta do mesmo estilo musical, entendeu? Então isso é sem dúvida um fator benéfico, né? E sempre, irmão. Pergunta agora ao professor. Essa questão, professor, que ele já até abordou um pouco, sobre essa questão dos pontos negativos desse relacionamento virtual. E o pessoal que está nos assistindo, se o senhor desse, de maneira breve, conselhos para não cair nessa teia dos falsos fakes, desse relacionamento, porque realmente é algo muito sério, né? E como o senhor falou anteriormente, a questão até de perder a vida, né? Tirar a vida do outro, se não souber lidar com isso. Gostaria que o senhor desse uma contribuição do ponto de vista da psicologia. Ok, essa questão de perder a vida, inclusive nessa reportagem que eu assisti, uma mulher foi até assassinada porque ela foi vítima desse golpe, né? E terminou que a quadrilha, para evitar que ela denunciasse, terminou então marcando o encontro e assassinaram a mulher. Mas veja, o que eu poderia dizer, né, acerca dos cuidados, então, de como evitar.
Primeiro é que a gente procure, né, que nós procuremos realmente refletir como nós estamos, né? O que é que motiva, quais as motivações que nos levam a procurar relacionamentos virtuais. Eu vejo isso é algo muito forte hoje, porque o Brasil é um dos países que mais as pessoas procuram esses chats de relacionamento para, enfim, encontrarem alguém ali, né, e se envolverem com alguém. Então é algo muito presente, é algo muito atual. Mas o que eu procuro pensar é o que é que motiva essas pessoas a procurarem esses chats, né, esses sites de relacionamento. Então, qual a motivação que nos leva, então, a esse tipo de relacionamento? Uma outra reflexão que eu faço é como eu estou diante desses relacionamentos. Será que esse relacionamento é apenas uma oportunidade de conhecer pessoas? Que sem dúvida é um aspecto extremamente positivo, né? Então hoje nós temos a possibilidade de conhecermos gostos musicais, de conhecermos características das pessoas, né? E o mundo virtual nos dá essa possibilidade. Mas também, muitas vezes o mundo virtual é uma forma de nós não encararmos efetivamente aquilo que nós somos, né? Muitas vezes eu tenho um perfil extremamente introvertido, muitas vezes eu tenho dificuldade de me relacionar, muitas vezes eu trago uma profunda mágoa de relacionamentos anteriores, muitas vezes eu tenho medo de me expor, enfim, são inúmeras possibilidades que a gente poderia citar. Mas o que a gente precisa refletir é como que eu estou para me envolver em um novo relacionamento, seja ele virtual ou não. Né? Eu acho que um profundo cuidado que a gente deve ter é, ao nos envolvermos, né, virtualmente, é a possibilidade de efetivamente nós conhecermos o outro pessoalmente. Existe um teórico da psicologia chamado Martin Buber, que ele fala muito da relação do eu com o tu, uma relação entre duas pessoas. É uma relação que ela se dá efetivamente no encontro com o outro, é o que nós chamamos de um encontro existencial. É quando eu efetivamente me permito ser conhecido pelo outro, estou aberto a conhecer o outro como ele é. Então isso é fundamental dentro de uma relação. Para finalizar, então, outro aspecto extremamente importante de um outro teórico da psicologia chamado Viktor Frankl. O Frankl ele vai falar sobre a perspectiva do sentido da vida. E uma reflexão que eu falo é, muitas vezes as pessoas vivem um vazio interior, um vazio existencial, e tentam compensar esse vazio através das fantasias do mundo virtual. Então são questões para nós pensarmos e refletirmos. Professor, o senhor já teve algum relacionamento virtual? Não, relacionamento virtual enquanto conhecer uma pessoa virtualmente e depois me relacionar, não. Mas sem dúvidas a internet nos ajuda a conhecermos as pessoas, né? Eu me lembro de uma namorada que eu, na época do Orkut, né? Então, o Orkut era a ponte para que eu conversasse, me aproximasse, mas que sem dúvidas, né? Acredito que o mundo virtual ele pode sim ser uma ponte para a construção de bons relacionamentos, a exemplo do que nós temos aqui. Né? Eu conheço pessoas que se conheceram através das redes sociais, se encontraram e esse relacionamento terminou em casamento e vivem bem até hoje. Né? Então nós temos os dois lados. Eu sempre costumo pensar o seguinte: as redes sociais, a internet, elas aproximam distâncias ou distanciam proximidades. É algo a nós pensarmos, né? Mas sem dúvidas é algo que também tem aspectos positivos. Agradecer a pergunta de Deleon. Perguntamos agora, para finalizarmos, a questão, em breves palavras, do casal, sobre a questão, um conselho que você daria, vocês tiveram essa experiência de sucesso, né? Como já foi narrado, para quem está nos assistindo. Na realidade, eu acho que não tem uma receita para isso, né? No nosso caso, assim, foi bem ao acaso mesmo, foi bem aleatório mesmo. No meu caso, particularmente, eu vinha de uma fase não muito legal, de um relacionamento que não foi muito legal, e para ratificar o que o professor disse, que eu também acho essencial, a partir do momento que eu comecei a tomar esse tipo de atitude de digamos assim, me purificar de um relacionamento anterior, me preparar, né? Tá bem comigo mesmo para um próximo relacionamento, para um relacionamento vindouro, deu certo, né? Aí para mim foi isso aí, não teve muita fórmula não. Foi mais eu mesmo me preparar para isso e a pessoa certa veio. Bom, o conselho que eu dou é que se alguém for
se relacionar virtualmente que sejam mais sinceros possíveis, né? Para quando, se ao acaso vir conhecer a pessoa pessoalmente, não viver uma mentira, né? Viver o que de fato a pessoa é. Então, Freud explica o namoro virtual. Bom, eu talvez não seja a pessoa mais ideal para falar sobre Freud, né? Eu não tenho profundo conhecimento acerca dele. Mas eu poderia pensar, a psicologia explica o namoro virtual. Eu gostaria de dizer que a psicologia traz uma profunda reflexão. É assim que eu gostaria de pensar, né? Uma reflexão acerca dos aspectos positivos, acerca também dos aspectos negativos, né? E que sem dúvidas é algo que deve, no mínimo, nos levar a pensar, né? De como nós estamos nos permitindo esse envolvimento, né? Gostaria de agradecer profundamente aos entrevistados, o casal James e Camila. Muito obrigado, James e Camila, pela oportunidade de esclarecer esse tema tão pertinente. Agradecer também ao professor Alisson Pontes, que teve a disponibilidade de vir colaborar. Também a todos os presentes, a plateia que contribuiu com as suas interações, as perguntas. Muito obrigado, professor. Então, só para finalizar, né? Eu queria assim deixar claro que é muito bom se relacionar, que vale a pena nós nos permitirmos conhecer pessoas, nos relacionarmos com outras pessoas, né? Mas então que essas relações não venham para nos completar, mas na verdade que nós possamos estar inteiro para receber o outro, né? Então eu gostaria de pensar isso. Relação é como uma planta que nós regamos diariamente, né? E que nós possamos então usar do virtual como também uma forma de regar os nossos relacionamentos. Tá? Muito obrigado também pela oportunidade. Obrigado a todos.